Romanos capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que tais coisas praticam. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Pergunta: ou desprezas a riqueza da sua bondade e a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos faciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Até aí, irmãos. Senhor, mais uma vez, rogamos, por favor, Deus, olha a nossa pequenez, Senhor. Fale conosco, por favor. Somente a tua vontade seja manifesta entre nós. Conceda graça, uma mente e um coração iluminado, para que possamos entender a tua palavra. Nos capacite, Deus, a receber a sua palavra com mansidão. Que o teu Espírito aplique em nós a tua vontade, para que por meio da sua palavra nós hoje sejamos santificados e exortados e caminhamos como Cristo caminhou, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero dar um tema a essa mensagem, e o tema dessa mensagem de hoje é o perigo de se esconder atrás da religião. O perigo de se esconder atrás da religião. Vejamos, esse livro de Romanos é um livro espetacular, né? Nós vem tratando ele, tratei o primeiro capítulo do 1 todo, foi uma peleja para chegar até o capítulo 2, chegamos até o capítulo 2. Tem sido para mim desafiador estudar esse livro e pregar ele, e vai continuar sendo. Ainda estamos aqui ainda no versículo 2, só que esse versículo 2, ou melhor, capítulo 2, desculpa, e esse capítulo 2 ele tem muito a nos ensinar. Veja bem, irmãos, chegamos no capítulo do livro 2 de Romanos, o versículo do versículo 18 ao versículo 32, Paulo tratou sobre a ira de Deus que se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 32, Paulo tratou sobre isso que eu acabei de dizer agora. E ele vai discorrendo, tratando sobre vários outros assuntos. Paulo tratou da revelação natural de Deus, mostrando que os homens que não creem porque são duros e não por falta de conhecimento. Mostrando também que o conhecimento que eles têm é suficiente para tornar eles culpáveis. Isso, Paulo está tratando do versículo 1 do capítulo 1 até, ou do capítulo 1, do versículo 18
até o versículo 32. Porque a criação testifica de um Criador. Paulo vai tratando, mostrando por que eles são indesculpáveis. Mostrando que esses homens são, por isso, indesculpáveis. Detalhando para nós, de uma forma geral, o estado que a humanidade caiu e a degradação moral da humanidade. Mostrando para nós que por terem decidido caminhar sem Deus, caíram num estado tão profundo de obscuridade, a loucura, ao ponto de praticar os pecados mais hediondos e abomináveis aos olhos de Deus, que se podia imaginar. Isso Paulo trata antes de chegar no capítulo 2, versículo 18 ao versículo 33. E que essas pessoas colheriam os frutos que plantaram. E que no final, tudo isso não vai ficar assim. Quando ele chega no versículo 32, ele diz que esses atos que as pessoas cometeram, que está sendo narrado aqui do versículo 18 até o 32. Quando chega no 32, ele diz que isso não vai ficar assim. E que essas pessoas colheriam os frutos que plantaram. Então, chegamos no capítulo 2. Agora observe como é que Paulo começa o capítulo 2. Portanto, és indesculpável, ó homem. Então, Paulo começa o capítulo 2 de uma forma bem contundente, melhor dizer, já trazendo aplicações para alguns. Portanto, és indesculpável, ó homens. Nós ficamos a pensar, irmãos, por que Paulo começou o capítulo 2 assim, dessa forma? Não é? Portanto, és indesculpável, homem. O que ele está falando aqui? Porque veja, irmãos, o primeiro tratado teológico de Paulo se encerra no versículo 32. Se encerra ele dizendo: vai ter que tratarem com Deus, vocês vão colher os frutos que plantaram. Não vai ficar assim, esse abandono de Deus. Não vai ficar assim, essa rebeldia contra Deus. Mas ele começa o capítulo 2 dizendo: portanto, és indesculpável, ó homem. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Porque isso nos fez pensar. Quando eu parti para esse capítulo aqui para meditar e preparar o sermão, comecei a pensar, por que Paulo começa esse sermão assim? Dessa forma, contundente, trazendo já aplicações para alguém lá. Nós ficamos a pensar, irmãos. E o que Paulo está querendo nos trazer aqui, primeiro, é que mediante a declaração de Paulo para os crentes gentios e judeus, que havia na igreja de Roma, mediante a que declaração, pastor? A declaração anterior. Por mais que houvesse uma resposta positiva dos membros, tipo assim, do primeiro sermão de Paulo. É isso aí, Paulo, você está certo. Concordamos com você, Paulo. Realmente Deus está irado com essa nação. Realmente a humanidade desceu ao mais baixo e imundo pecados que se podia imaginar. Ainda que resumindo, eles dissessem: concordamos com a sua extensa declaração, Paulo. Só que, irmãos, Paulo era um apóstolo muito experiente no cristianismo. E ele está preocupado aqui em evitar que a igreja caia em hipocrisia. Anote isso. Porque não vem dizer para mim que não é estranho você também, quando chega no capítulo 2, portanto, homem. Mas como assim, Paulo? O que está acontecendo? O que aconteceu que Paulo começa o capítulo 2 assim? Se ele já tinha tratado um assunto do capítulo 1, verso 18 ao 32? Mas no capítulo 2 ele começa assim. Então é como eu disse, talvez do lado da igreja lá, dos irmãos que estavam lá em Roma, houve uma aceitação até da carta de Paulo, tipo dizendo assim: Paulo, você está completamente certo. Concordamos mesmo que a humanidade caiu em degradação moral, em pecados que só de se pensar é horrível que eles estão praticando. Mas como eu disse, o veterano apóstolo Paulo é um homem experiente no cristianismo. Então, irmãos, eu tenho que ser sincero com vocês em dizer que Paulo está aqui sim desmascarando aqueles que
que, embora concordasse com a sua exposição sobre a ira divina contra os gentios, suponha ter imunidade pessoal ao juízo de Deus. Paulo está aqui desmascarando alguns que, mesmo concordando com a declaração teológica dele sobre a ira de Deus, sobre as pessoas que estão longe dele, suponha ter uma proteção especial. Numa linguagem mais fácil, a pessoa que pensa que está livre desse mesmo juízo que Paulo declarou, que está sobre os gentios, do versículo 18, mesmo praticando as mesmas coisas. Então o que é que Paulo diz para ele? Que também para nós essa noite. Inicialmente, esse versículo é direcionado para os irmãos de lá, da igreja de Roma, mas ao mesmo tempo ele é universal, é para a igreja de todos os tempos. Eu quero lembrar aos irmãos que nós aqui não estamos livres desse tipo de sentimento que Paulo está desmascarando aqui no capítulo de número 2. Eu quero que você fique bem alerta a tudo que será dito aqui, e que o que Paulo está dizendo aqui, o que ele declarou aqui, nós não estamos livres. Ao contrário, somos muitos inclinados também a rapidamente apontar. Quando percebemos que alguém próximo a nós, ou alguém que conhecemos, ou até coisas que vemos na televisão ou nas redes sociais, somos inclinados a condenar, a abominar. Então, na maioria das vezes, com palavra, declaramos as nossas insatisfações, dizendo: como é que pode a pessoa praticar um negócio desse? Praticar um ato como esse? Ficamos sabendo de pessoas mais próximas para conosco que está praticando coisas insanas, inconvenientes e às vezes até abomináveis, muitas vezes com justiça. Ficamos indignados. Paulo está abominando aqui é eu ficar indignado, eu fazer citações de casos específicos e no final eu fazer igual ou pior. Está entendendo, irmãos? Por que Paulo começa o texto dizendo: portanto és indesculpável, ó homem? Você entende, irmãos? Eu quero que você raciocine comigo que a palavra indesculpável é uma palavra forte. Se você olhar para alguém e dizer que ele é indesculpável, você tem que perguntar logo assim: o que é que esse homem fez? Mas pastor, o que é que esse homem fez? Para que não haja desculpa para ele. E aí Paulo vai explicar que o tipo de pecado, e Paulo está certo, o tipo de pecado que Paulo está dizendo aqui realmente é indesculpável. Você vai entender. E Paulo está declarando aqui que você não está livre. Se você faz citações indignado, se você, em alguns casos específicos, fica revoltado, como é que pode? Tem que ir para a cadeia, esse cara não presta, não é possível. E no final, você faz igual ou pior. É isso que Paulo está desmascarando aqui. Nós declararmos com a nossa boca: como é que pode a pessoa falar um negócio desse? Como é que pode a pessoa mentir tanto assim? Como é que pode a pessoa ser tão dura ao ponto de não ouvir a palavra de Deus? Então, o que é que Paulo está revoltado aqui? Ou melhor, com o que é que Paulo está revoltado aqui? E preocupado em tratar? Em nós ter esse tipo de julgamento tão duro com outras pessoas, sendo que muitas vezes estamos praticando as mesmas coisas. Quando eu li esse texto, eu pedia tanta misericórdia a Deus na minha vida. E não é de hoje que eu conheço esse texto e sei que sempre que eu batia com ele, eu sabia que é um dos textos mais confrontadores de toda a Escritura. Esse aqui, pode acreditar. Por muitas vezes, se pegamos fazendo a mesma coisa, mentindo, falando coisas que não devemos falar, se metendo em assuntos pecaminosos que não deveríamos se meter, até se comportando como meros ímpios, não obedecendo a palavra de Deus,
se negando a ouvir e a praticar a palavra de Deus. É exatamente esse tipo de comportamento aqui que Paulo está desmascarando no capítulo 2. Esse tipo de atitude aqui tem um nome, e o nome é hipocrisia. Hipocrisia. Grava aí, irmãos. O que é hipocrisia, pastor? Criticar uma pessoa, condenar uma pessoa, julgar uma pessoa por praticar determinados atos, se achar muito superior a ela, mas no final você praticar os mesmos atos ou piores. Grave isso aí. Paulo está duramente aqui desmascarando esse tipo de ação. E isso nos traz uma tremenda reflexão. Nos traz rapidamente uma reflexão para nós. Devemos ter muito cuidado em apontar o pecado do nosso irmão, se praticarmos o mesmo. Porque se eu condeno o pecado de alguém, ou que alguém pratica, e eu pratico o mesmo, eu estou me condenando. Você entende agora por que Paulo disse: portanto és indesculpável? Por quê? Porque você mesmo se condena, você não precisa de ninguém. Por isso que você é indesculpável. Quando você conta, olha para alguém, aponta alguém, vê o erro de alguém, mas faz o mesmo, você está se condenando. E quem vai te desculpar se você mesmo se condena? Aleluia. Eu quero deixar claro, irmãos, essa noite, que Paulo, olhe bem, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer agora. Paulo não está falando de algo que seja novo, não. Paulo está falando de algo que o nosso próprio Jesus falou e tratou de uma forma profunda no Evangelho de Mateus. Então vamos todos juntos observar o que Jesus falou sobre esse assunto aqui que Paulo está tratando, antes mesmo que Paulo viesse tratar novamente. Abra, por favor, Mateus capítulo 7. Vamos lá? Mateus capítulo 7. Obrigado. Versículo 1, está escrito assim: não julgues, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Agora, versículo 3: por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. É forte, não é, irmãos? Mas Jesus tratou isso. Devemos ter cuidado. Devemos ter muito cuidado com isso. Então é gravíssimo cometer esse tipo de erro, tá vendo? Não é novidade o que Paulo está tratando. Paulo está tratando de hipocrisia que Jesus também tratou. Não sejam hipócritas. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui: não queira corrigir seus irmãos quando vocês estão fazendo algo pior. Porque seu irmão tem um argueiro, mas o seu olho tem uma trave. Você está pior do que ele. Olhe primeiro para você. Trate primeiro você. Examine primeiro você. Olhe primeiro para você. Corrija
corrija o teu irmão. Paulo está tratando de algo que já foi tratado, está vendo? Tratado profundamente. Jesus ainda vai mais profundo do que Paulo. Na verdade, Jesus é mais reto, né? Jesus vai mais no ponto, é mais direto do que Paulo. Mas Paulo também não dá rodeio não, irmãos. Então vamos voltar para lá. Isso aqui é só uma referência para que nós ficamos certos essa noite, que não é algo novo que Paulo está tratando aqui. Paulo está tratando algo de novo, a hipocrisia. Paulo está tentando livrar a igreja da hipocrisia. Então vamos ver a fala de Paulo novamente. Vamos lá. Verso 1. Romanos, capítulo 2, verso 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois pratica as próprias coisas que condenas. Irmãos, um cristão praticar tais erros é gravíssimo. O que Paulo está dizendo aqui é: agindo dessa forma, nos expomos ao juízo de Deus e acabamos ficando sem desculpas e sem saídas diante de Deus. Se praticamos tais atos que Paulo está condenando aqui, você se expõe diante de Deus, ficando diante do juízo de Deus, sem desculpas e sem saídas. Porque se eu condeno alguma coisa no meu irmão que eu também faço, eu estou me condenando também. Como eu vou me sair dessa? Eu estou me colocando num grande problema diante de Deus. Você entende agora por que Paulo disse assim? És indesculpável. E com isso, irmãos, eu quero que vocês saibam que Paulo não está alegando que devemos perder completamente o senso crítico. Olhe bem, para não parecer que nós devemos ser crentes liberais. Não. Paulo não está alegando aqui que devemos perder completamente o senso crítico e deixar de reprovar o que está errado em nós e nos outros. Ao contrário, o propósito do apóstolo Paulo aqui é reprovar a atitude dos que se arvoram em juízo dos outros, em vez de olhar para si mesmos. É isso que Paulo está reprovando aqui. Não é que você tem que perder completamente o senso crítico e deixar de reprovar o que está errado em você e o que está errado nos outros. Não. Paulo está reprovando a atitude daqueles que se arvoram em juízo dos outros, em vez de olhar para si mesmo, já que são culpados de cometer os mesmos atos que condenam. Aqui, irmãos, aprendemos que não é você aos olhos de Deus aquilo que você sabe, nem aquilo que você diz, mas aquilo que você faz. Esse texto aqui deixa para nós claro que não é você aos olhos de Deus aquilo que sabe, nem aquilo que diz. É você aos olhos de Deus aquilo que você faz. Então chegamos no versículo 2, vamos lá comigo acompanhar. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. É forte, não é, irmãos? É forte. Bem sabemos. Irmãos, aqui Paulo nos traz uma verdade solene. O que Paulo está dizendo para nós aqui? É que no juízo final de Deus, lá não vigora nenhum critério além da verdade. É isso que Paulo está dizendo para nós. Bem sabemos. Por isso que eu digo a vocês que é um dos textos mais confrontadores da Bíblia. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que tais coisas praticam.
Essa verdade solene nos mostra que Paulo está nos lembrando essa noite que no juízo final de Deus, lá não vigora nenhum critério além da verdade. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que naquele grande dia, o homem que ouvir de Deus, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, aquele homem não só vai apartar, como também vai emudecer. Porque ele sabe que aquele julgamento é justo e que é segundo a verdade. Naquele momento, ele saberá que está ouvindo aquilo de Deus, porque viveu sem lei para seguir na terra. Ou seja, nunca se submeteu a obedecer a palavra de Deus na terra, mas viveu como um rebelde. Porque Deus é fiel a si mesmo. E jamais ele se desviará da verdade. Guarde isso, irmãos. É por isso que Paulo diz assim, ó, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Deus é fiel a si mesmo e jamais se desviará da verdade. A pessoa que especula que nesse juízo receberá um tratamento especial está completamente errada. Então, igreja, devemos estar com os olhos bem abertos acerca do que está sendo dito aqui. E posso lhes declarar que a mensagem de Deus através do servo dele, Paulo, para nós, é de uma suma importância. Nós devemos levarmos isso que está sendo dito aqui muito a sério. Eu tenho até a ousadia de dizer que essa é uma hora boa para nos examinarmos a si mesmo, para saber se não estamos praticando esse tipo de pecado que Paulo está duramente desmascarando aqui. Irmãos, diante dessas declarações, com essas tais palavras solenes, diante de um texto tão despertador quanto esse, me atrevo a dizer também que essa também é uma hora boa para examinarmos se estamos na direção das Escrituras, se estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, se a minha vida e o meu padrão de viver é bíblico, a minha vida espiritual está sadia e correta, se a verdade que eu estou vivendo é a verdade de Deus, se a verdade que eu estou vivendo é a verdade das Escrituras, se eu estou vivendo de acordo realmente com a vontade de Deus, ou se eu estou vivendo de acordo com a minha própria vontade. Por que digo isso, irmãos? Essa noite, irmão, cada um deve analisar a sua própria consciência e o próprio coração. Porque se estivermos vivendo de acordo com a nossa vontade e não de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia diz algo muito profundo aqui para nós. A Bíblia diz, fique sabendo. Você leu aí? Fique sabendo. O que significa isso? A Bíblia quer que você se mantenha informado disso. De quê, pastor? Que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que tais coisas praticam. Hoje é o dia de nós analisarmos o nosso coração e a nossa mente, porque o que Paulo diz aqui é: sabemos, fique sabendo, pois saibam, tenham conhecimento. Isso é profundo, que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra quem tais coisas pratica. É por isso que nós temos que acertar a nossa vida com Deus hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Acertar a vida com Deus é observar se a sua vida cristã na terra, cotidiana, está de acordo com a palavra dele, com a Bíblia, com a vontade dele. Se a verdade que você vive é a verdade de Deus e das Escrituras. Versículo 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? É forte, irmãos. São palavras fortes. Aleluia. Tu,
homem, onde você estiver, que vive assim, se escondendo por trás da religião, pratica tais coisas. A verdade de Deus não reina na sua vida, mas você vive conforme a sua verdade. Você pensa que você vai se livrar do juízo de Deus? Irmão, eu nunca vi Paulo ser tão duro nesse livro de Romanos aqui. É a vez que Paulo é mais duro com os irmãos da igreja. Paulo foi duro assim com o irmão que estava lá se prostituindo. Isso aqui se assemelha. Paulo foi muito duro, muito direto aqui. Ele não deu nenhum arrudeio. Se você for hipócrita, você é indesculpável. Se você se esconder atrás da religião, você é indesculpável. Você, homem, que condenas e pratica as mesmas coisas, você pensa que vai se livrar do juízo de Deus? Mais direto que isso é impossível, não é, irmãos? O que significa isso aqui? O perigo da falsa segurança, o perigo do achismo, o perigo da falsa impressão de bem-estar, o perigo dos famosos ditos: ah, depois eu mudo, um dia eu mudo, um dia eu deixo, um dia eu paro de fazer, um dia eu me arrependo, afinal de contas, Deus é amor, está tudo bem assim como está. Deus me entende. Deixa eu ler de novo. Tu, homem, que condena os que praticam essas coisas e fazes as mesmas. Olha o pensas agora. Pensas que te livrarás do juízo de Deus? Pensas. Você faz isso e ainda pensa que vai escapar do juízo de Deus? Por que meio, homem? De que forma você vai escapar do juízo de Deus? E isso aqui eu chamo do perigo da falsa segurança. O perigo do depois eu mudo, do depois eu deixo, o perigo do depois eu paro, o perigo do depois eu me arrependo. Está tudo bem assim, Deus me entende. Só que, irmão, esse tipo de dito e de fala é maligno, insensato e perigoso. E é loucura. E essa mesma loucura levará as pessoas que assim pensam à perdição. Faz que pessoas estejam perdidas dentro da igreja. Esse tipo de fala aqui, de comportamento, pessoas que se comportam assim, elas estão perdidas dentro da igreja. Agora deixe-me provar isso com a Bíblia. Abra suas Bíblias em Provérbios, capítulo 1, versículo 32. Vamos lá. Provérbios, capítulo 1. Versículo de número 32, diz assim: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Está vendo, irmãos? Os nécios são mortos por seu desvio. Que desvio, pastor? O que esse texto está dizendo aqui? Exatamente o que Paulo está dizendo lá em Romanos. Os nécios são mortos pela sua hipocrisia, pelo modo fingido de viver, por se esconder atrás de uma religião e se comportar como um hipócrita, demonstrando ser uma coisa que na verdade não é. Então, quando pratica e age assim, desvia-se da verdade. Quando critica pessoas e pratica as mesmas coisas, condena as pessoas e ao mesmo tempo se condena, desvia-se da verdade. E esse desvio os leva à perdição. De sorte que aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. O que o Salomão está dizendo aqui? Que quando alguém está nesse caminho, muitas vezes, ainda nesse caminho, eles pensam que está tudo bem. Mesmo praticando, olha bem,
Isso é para crente, para ímpio. Tem pessoas que estão vivendo por trás da religião, condena pessoas, condena atos na televisão, condena as mentiras, mas pratica as mesmas coisas, condena pessoas que não cumprem a palavra de Deus e não cumprem também, e no final não percebe que essa impressão dela de estar bem com Deus está levando ela à perdição. É isso que Paulo está dizendo lá. É essa verdade solene que Paulo está trazendo para nós, e Salomão só faz clarear mais para nós, dizendo assim: louco é quem pensa assim. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar, não está tudo bem. Você já viu o ímpio? Você pergunta ao cara, o cara está no pecado, na lama, como é que você está? Estou bem, está tudo bem. E sua vida com Deus? Está bem, Deus é meu Pai e mora no meu coração. Só que a Bíblia está dizendo aqui que ele é louco, fala como louco, e essa impressão dele está bem, está levando ele ao inferno, à perdição. E isso é para mim, para você que está aqui. Se eu estou na igreja, vivo um cristianismo falso, fajuta, se eu falo de pessoas do mundo, critico pessoas na televisão que mente, pessoas que fazem coisas inconvenientes, que falam demais, e eu falo demais, minto, pratico os mesmos atos, eu estou me colocando em um estado de loucura. Eu estou pensando que eu estou bem, e eu não trato a mim mesmo, eu não repreendo a mim mesmo, eu não examino a mim mesmo, para saber se eu estou vivendo conforme a palavra de Deus, mas venho para a igreja natural, convivo o cristianismo, me arrumo como crente, canto como crente, mas a minha vida é assim. Irmãos, eu estou agindo como um louco, eu estou em um estado de perigo. Salomão está dizendo assim: pessoas que agem assim, agem como loucos, e é só a impressão que está dentro. Tudo que é uma impressão não é verdadeiro, é uma impressão, veja, parece ser uma miragem, não é concretizado. Salomão está dizendo, você não está bem, você parece que está bem, tudo indica que você está bem, mas você está mal, muito mal. Devemos, irmãos, nos alertar para isso, não é? Está vendo, irmãos? São palavras fortes. Paulo está nos alertando. Continue aí, Provérbios, não saia não. Paulo está nos alertando, irmãos, a não viver como o quê? Como hipócritas. Ele deixa claro isso no versículo, que condenas aos que praticam as coisas e fazem as mesmas coisas. Pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ô irmãos, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, ó: ei, você que vive como ímpio, pratica as mesmas obras que os ímpios, pensa como os ímpios, fala como ímpio e vive como descrente, mas só porque está na igreja, acha que me conhece. Você acha que vai escapar do juízo de Deus, da mesma condenação dos ímpios, fazendo e praticando as mesmas coisas que eles? Não escaparás. É o que Paulo está dizendo. Se você vive como eles, pensa como eles, pratica as mesmas coisas que eles, por que você acha que vai escapar do meu juízo? Segundo a verdade, você é um perdido dentro da igreja. Chocante, né, irmãos? Então o que é que eu faço para escapar desse juízo? O que eu faço para me livrar desse tipo de hipocrisia, dessa condenação? Certificando-se se a verdade que você vive é a verdade de Deus. Primeira coisa que eu devo fazer para escapar desse tipo de hipocrisia e desse tipo de juízo que Paulo está condenando aqui, é certificando-se se a verdade que você vive é a verdade de Deus. Certificando-se se a sua vida cotidiana que você vive está de acordo com a vontade de Deus, se está de acordo com a palavra de Deus. Observando se não age como ímpio. No abrir da minha boca ainda não saem palavras torpes, conversas desnecessárias. Observando se eu não ajo como ímpio no tratar do meu dinheiro, se eu não amo o dinheiro como o ímpio ama, se eu não sou avarento como o ímpio observando no meu vestir, se o meu padrão de vestir é bíblico, conforme a palavra de Deus, se eu ainda me conformo a esse mundo, se eu ainda visto como as pessoas
veste, observando se a visão que eu tenho do mundo é a mesma visão que as Escrituras têm, repúdio, ou se os meus olhos ainda brilham quando eu penso nos rudimentos desse mundo, observando se as intenções do meu coração mudaram, se agora esse coração deseja Deus, deseja conhecer Deus e sua palavra, observando se conforme o versículo 33 do versículo capítulo 1 aí de Provérbios. Leia comigo. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu tenho que observar tudo isso. Porque o versículo final do Provérbios, como eu disse, que eu acabei de dizer, fala que aqueles que dão ouvido a Deus habitará seguro e tranquilo, sem temor do mal. Dar ouvido a Deus é ser um homem bíblico, é ser uma mulher bíblica, é ser alguém que se submete à autoridade da palavra de Deus, é ser um crente obediente a Deus e não duro. Puxa o versículo aqui, 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Ao contrário do cara que Paulo está falando lá, o cara que está praticando o que Paulo está falando nessas horas, ele está correndo doido dentro de casa, está atormentado, que aquele versículo ali é para deixar ele realmente desse jeito, louco, completamente não angustiado para fugir de tais pecados, porque Paulo está pegando pesado. Mas quem dá ouvido ao Senhor habita seguro, tranquilo, sem temor do mal. Ser alguém que aprova o que Deus aprova e que ama o que Deus ama, mas também ser alguém que odeia o que Deus odeia e que reprova o que Deus reprova. Veja, irmãos, como não é meu costume ficar em minhas palavras, deixe-me provar isso com a Bíblia. Jesus falou sobre isso. Se nós não formos diferentes dos ímpios, de modo nenhum nós vamos entrar no reino dos céus. Isso é a fala de Jesus. Abra Mateus aí, capítulo 5, versículo 20. Mais uma vez, eu estou querendo mostrar a vocês que o apóstolo Paulo está sendo um mero discípulo fiel, tratando assuntos, novamente, que o Senhor Jesus já haveria de tratado. Mateus, eu acho que aqui Jesus é ainda mais enfático do que Paulo, sabe? Jesus é mais, não sei se eu posso dizer mais direto, mas Jesus aqui não pega leve não com os discípulos, viu? Olha lá, vamos ver. Mateus 5, 20, diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Tá bom? O que mais? Viu aí? Sabe com quem Jesus está falando isso aqui? Com os discípulos, irmãos. Fala a verdade, senão é uma fala forte de Jesus. Você sabe, né? Porque veja se o que eu acabei de ler, irmão, não se harmoniza com Atos ou com Romanos capítulo 12. Veja, Jesus dizendo assim: olha, vem cá, Pedro, Tiago, João, meus filhos, se vocês não forem diferentes desses religiosos, que estava falando da coja, que naquela época se denominava ser o povo de Deus. Vocês bem sabem disso. Lembrem disso, hein? Está falando de Nicodemos aqui, dos homens da lei, dos fariseus. Devemos levar isso muito a sério, irmãos. Os homens que vestia como crente, falava como crente, tinha orações longas nas casas das viúvas para ganhar dinheiro, afligia o rosto para dizer que era espiritual, que estava cheio de fome. Eram os homens que rudimentavam os cultos naquela época. Eram os homens de Deus, entre aspas. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos? Se
for diferente, e muito, desses homens aí, que jejua e aflige o rosto para dizer que é espiritual, que diz que se mostram seu santarrão, que são bonitos por fora, mas por dentro tem ossos, pedaços de mortos, que são sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado na época? Era um sepulcro bem lindo por fora. Era um lugar onde se colocava o morto. Ao sepulcro eles colocavam bem brilhante, lindo, mas por dentro está bonito? Não, por dentro está o corpo lá, podre. Jesus olhou para esses homens aqui e disse: olha, vocês são bonitinhos por fora, vocês têm uma aparência de crente. Quem olhar para vocês diz: eis ali o homem de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês: Deus consegue ver o interior de vocês e sabe que por dentro está podre. É forte, não é? Sepulcro caiados, lindos por fora, mas por dentro fede. Se vocês não forem diferente desses hipócritas religiosos que acrescenta a lei de Deus, diminui, não interpreta a lei de Deus de maneira correta, não pratica a lei de maneira correta, vocês não vão entrar no reino de Deus. Sabe o que eu digo, irmãos, para nós? Se a igreja, se você que está aqui me ouvindo, não for em muito diferente dos ímpios, dos mundanos, dos devassos, eu posso dizer o mesmo para você aqui: de forma nenhuma você vai entrar no reino dos céus. E olha, irmãos, que quando eu coloco ímpios, devassos e mundanos, eu pioro a coisa para nós, porque pelo menos essa coja aqui se dizia ser espiritual, conhecia, mas não queria praticar. Mas se você não é diferente das pessoas do mundo, no falar, no vestir, no pensar, no tratar com dinheiro, com os filhos, com a esposa, no abrir da boca, se você é tão ignorante quanto uma pessoa ímpia é, fofoca tanto quanto uma pessoa ímpia do mundo fofoca, se você ama as coisas do mundo, se você é parecido com o estilo de vida de uma pessoa que não conhece a Deus, Jesus está dizendo assim: você não vai entrar de forma nenhuma no reino dos céus. Por que meio? De que forma? E com isso, irmãos, vocês têm que concordar comigo que Jesus estava fechando a porta assim, para os fariseus do reino dos céus. Quando ele diz isso aqui: se vocês não for diferente deles, vocês não vão entrar no reino dos céus, Jesus está dizendo assim: eles já estão condenados, eles não entram. Está vendo aí? E talvez, irmãos, isso aqui é despertador, talvez não, porque para alguns discípulos ali, imagina, irmãos, caramba, poxa, esses homens então estão a coja política religiosa da época, os grandes homens religiosos. Jesus acabou de dizer que eles não são verdadeiros cristãos. É isso que Jesus está dizendo para nós. Jesus está dizendo que eles são fingidos. Jesus está dizendo que eles se escondem por trás da religião, que eles são hipócritas. Esses homens não são verdadeiros, que prega nas sinagogas, que ensina, que jejua, que ora, que faz os rituais de Deus em Israel. Eles não vão entrar, Jesus, eles não vão entrar. E eu quero dizer mais para vocês: seja diferente deles, porque se você não for diferente deles, meus filhos, em muito, rapaz, olhe para aqui, vocês não entram. Vamos lá para Romanos. Eu quero acabar isso. Irmãos, agora olha o versículo 4, que coisa tremenda. Vamos lá. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Irmãos, essas pessoas que agem assim, recusa-se a reconhecer que a bondade de Deus tem a intenção de produzir nelas
pesar pelo pecado. É o que Paulo está trazendo para nós aqui, que a bondade de Deus tem que produzir em seu coração pesar pelo pecado, e não motivação para pecar. E é uma das partes que mais me chamou a atenção, é tremendo isso aqui. Esse versículo 4 é espetacular. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando, fazendo pouco caso, que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: a bondade de Deus, por você saber que Deus é bom, por você saber que Ele é misericordioso, é que você vive uma vida de santidade para a glória dEle. É isso que ele está dizendo, e não ao contrário. Quando a pessoa age ao contrário, ela despreza essa bondade, porque essa bondade tem a intenção de trazer em nós pesar pelo pecado, indignação pelo pecado, tem a intenção de produzir em nós repugnação pelo pecado, odiar o pecado e não amar o pecado. Como muitas pessoas, quantas pessoas você já ouviu falar, quando você vai repreender, ela diz assim: Deus é bom. Meu Deus, o que elas estão fazendo? Elas estão desprezando a bondade de Deus, usando a bondade de Deus de modo errado, usando a bondade de Deus como desculpa para pecar. Não, Deus é bom, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Deus é misericordioso, Ele enviou Jesus, Ele me deixou livre para viver a vida que eu quero. Então o que é que elas fazem com a bondade de Deus? Joga no lixo, despreza e toma a bondade de Deus de um modo ao contrário. Ao invés de tomar a bondade de Deus de um modo que venha a glorificar a Ele, viver uma vida agradável e santa para Ele, não, elas tomam aquilo ali como desculpa para pecarem contra Deus. Isso é grave, irmãos. Isso é grave quando falamos de pessoas ímpias, e quando falamos de pessoas que conhecem que é cristã ou se denomina cristã. Em uma linguagem mais clara, o amor de Deus e a riqueza da sua bondade tem que produzir em nós, em nossos corações, gratidão, santidade. A riqueza da sua bondade de Deus, ou seja, o seu amor, tem que produzir em nós um coração grato, que ama Ele, que busca Ele, que deseja Ele. Tem que produzir em nós o interesse de ser santo, como Cristo é, ser justo, como Cristo é, ser afastado do pecado, porque Deus é completamente afastado de todo e qualquer pecado, porque não há manchas, nenhuma sequer, nenhum respingo de manchas em suas vestes, porque o nosso Deus é santo no sentido de não ter pecado. Irmãos, esse amor de Deus deve produzir em nós que nós queremos ou se esforçamos para ser, para andar como Cristo andou. A riqueza da sua bondade tem que fazer que nós também sejamos santos, no sentido de ser separado desse mundo caído, das obras desse mundo, da cultura desse mundo, da apologia desse mundo, das propostas desse mundo, do pecado desse mundo. O autor é claro em dizer: vocês ignoram que a bondade de Deus, que motiva vocês a viverem uma vida de arrependimento, de quebrantamento, de sinceridade, de verdade, de retidão e de obediência. É isso que ele está dizendo aqui. Você despreza essa verdade, misericórdia, graça, o que mais aqui? Riqueza, bondade, tolerância, longanimidade, tudo isso junto tem que motivar vocês a viverem uma vida de arrependimento, de quebrantamento, de sinceridade, de verdade, retidão e obediência a Deus. E não tomarmos isso como motivo para pecar. Em outras palavras, vocês não podem usufruir da bondade de Deus, porque Deus é bom, e tomar isso como desculpa para pecar. Agir assim, irmãos, é agir completamente carnal, é agir ao contrário às próprias Escrituras. Por causa desse amor que devemos viver uma vida de santidade, de retidão, de renúncia e de obediência a Deus. Porque não viver assim, como diz o texto, é desprezar a riqueza da sua bondade, da sua tolerância
e da sua longanimidade. Grave isso. Vamos para o 5? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Paulo está alertando para nós aqui, irmãos, para essas pessoas não pensarem que a demora do julgamento diminui o peso da sentença. Grave isso aí. Paulo está alertando aqui para mim e para você. Não pensar que a demora do julgamento, muitas vezes as pessoas viverem por muito tempo no pecado, diminui o peso da sentença. Ou seja, em outras palavras, não pense, porque está tudo bem, entre aspas, e que o julgamento não vai vir, porque ele vem e não tardará. Não pense que vocês estão vivendo assim nesse estado, por muito tempo de rebeldia contra Deus, de rebeldia contra a palavra de Deus, vivendo uma vida de desobediência contra as escrituras, contra os mandamentos, e está tudo bem. Aí Paulo diz, não está tudo bem coisa nenhuma. O autor diz, vocês estão acumulando ira para o dia do juízo final. Tem pessoas que realmente acham que está tudo bem, mas Paulo diz assim, não está tudo bem não, ao contrário, você está piorando a sua situação. Cada vez que você demora mais a olhar para você, examinar a sua vida, consertar a sua vida e estar bem com Deus, você está acumulando ira para o dia do juízo final. Enquanto mais demorar, pior fica para você. É isso que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras. Uma linguagem mais clara. Está vendo esse tempo que vocês estão aí, vivendo assim, sem arrependimento, sem mudança de vida, sem transformação, sem observância e prática da palavra de Deus? Cada dia que você passa nesse estado, diante dos olhos de Deus, fica cada vez mais pior. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 5. Vamos lá para o versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna, aos que, perseverando em fazer o bem, procuraram glória, honra e incorruptibilidade. Até aí. Precisamos de um texto mais claro do que esse, irmão. Que vai retribuir a cada um, não conforme o que falava ou declarava ser, ou o que parecia ser. Olha, eu chamo a sua atenção para uma coisa, que Paulo não podia, pelo menos essa primeira parte, acabar melhor, esses versículos. Quando ele diz assim, que vai retribuir a cada um, segundo o seu procedimento, irmãos, não existe texto mais claro do que esse para nos mostrar que o que Deus vai dar para mim e para você não é conforme o que você falava ou conforme o que você declarava ser ou parecia ser, mas é conforme, segundo o procedimento que cada um fez aqui nessa terra. E isso, irmãos, devemos levar em consideração. Devemos olhar para dentro de nós. Devemos se analisar hoje e perguntar se estamos vivendo assim. Se cometemos pecados como esses que Paulo está condenando aqui. Então o autor diz, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuraram glória, honra e multiplicidade. Ou seja, eu vou retribuir conforme cada um fez, o que cada um praticou. Aqueles que viverem longe da corrupção desse mundo, sendo verdadeiros crentes, e perseverou em fazer o bem, obedecer a palavra de Deus, perseverou em obedecer a minha palavra, dessa forma, praticando, ele procurou sempre fazer bem também ao seu próximo. Aqueles que procurou andar em arrependimento, em novidade de vida, em santidade, em obediência e renúncia, eu reservei para esses a vida eterna. É isso que o autor está dizendo aqui. Quando ele diz assim, retribuirei a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna, se perseverando em fazer o bem. Procuraram glória, honra e incorruptibilidade, ou seja, viver uma vida de
santidade, viver uma vida longe da corrupção. E viver uma vida longe da corrupção nada mais é do que viver uma vida de obediência da palavra de Deus, de perseverar em obedecer a Deus. É aqueles que andou em arrependimento e novidade de vida, santidade e renúncia. Para esses, o texto declara: Deus reservou a vida eterna. Mas o versículo 8, vamos lá. Mas a ira e indignação aos faciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. A linguagem mais clara aqui: para aqueles que perseverou e insistiu em continuar no erro e não se arrepender. Versículo 8 aqui, e é aqui que nós acabamos. Paulo quer dizer, quando ele diz aqui, olha lá: mas a ira e indignação aos faciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Linguagem mais clara: para aqueles que perseverou e insistiu em continuar no erro e não se arrepender, em não mudar de vida, em não abandonar o pecado, mas perseverou em desobediência. Para esses, ele reservou algo também, mas foi a ira eterna, e não a vida eterna. Os que insistirem em desobedecer a verdade e obedecer a injustiça, colhem ira e indignação no dia do juízo final. Irmãos, no juízo final haverá bem-aventurança eterna para uns e condenação eterna para outros. Alegria abundante e grandiosa para uns e choro e ranger de dentes para outros. O texto deixa bem claro aqui. Se você está aqui essa noite, irmãos, e essa palavra falou com você, se você está na categoria daqueles que procura e está andando aqui na terra em arrependimento, em novidade de vida, em santidade e renúncia, fique despreocupado. Olha o que diz o texto para você. Versículo 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuraram glória, honra e incorruptibilidade. Para você tem algo reservado nos céus: vida eterna. Agora, se você insiste em continuar no erro e não se arrepender, em não abandonar o seu pecado, mas continuar em desobediência, ele reservou algo para você também, mas não é a vida eterna, é o fogo eterno, é a ira eterna, é o ranger de dentes. Então devemos tomar a luz de tudo que foi pregado aqui. Eu acabo dizendo: busque consertar a sua vida com Deus urgentemente. Se você se encontrou e se achou culpado diante dessa mensagem, se o Espírito de Deus ministrou o seu coração essa noite, de modo que ele achou você aqui e expôs o seu pecado e a sua vida, não endureça o coração. Se arrependa, mude, confesse e deixe, e busque andar em novidade de vida, para que naquele grande dia não reste para você, não seja separado para você a ira eterna de Deus. Porque bondade restou no versículo 7. Versículo 7 declara que Deus vai salvar e dar vida eterna àqueles que perseverou em fazer o bem e fugir da corrupção desse mundo. Mas o versículo 8 traz uma declaração não tão agradável para aqueles que estão vivendo em pecado. Deus vai trazer também algo, mas é a ira e a condenação eterna. Então não deixe, irmãos, de examinar a sua vida hoje, à luz de tudo que foi pregado, do começo ao fim. Se vivermos dessa forma, diz Jesus, de modo nenhum herdaremos o reino dos céus. Então,
não podemos viver uma vida hipócrita. Devemos realmente sermos verdadeiros adoradores, verdadeiros seguidores de Cristo, verdadeiros discípulos de Cristo, que o segue e o adora em espírito e em verdade. O seu discípulo segue a doutrina do seu Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.